que é uma ansiedade que todo mundo geralmente tem, né, Aline? Como é que eu vou prospectar meu primeiro cliente? Como é que eu vou fazer meu primeiro cliente? E por onde que eu vou conseguir esse meu primeiro cliente? Mas como é que foi para você essa ansiedade, essa busca, conseguir olhar onde é que quem poderia ser meu primeiro cliente? Como é que foi isso para você? Esse processo? Então, foi um processo que rolou, sim, muita essa ansiedade, né? Sem saber, assim, às vezes, por onde começar, onde que eu vou começar, onde que eu vou buscar um primeiro cliente, né? Como que eu vou mostrar que eu faço esse tipo de serviço? Então, assim, eu fiquei muito ansiosa, pensando assim, como que eu poderia começar, né? Como que eu daria esse primeiro passo aí? Primeiro, porque eu tive uma dificuldade grande no sentido de olhar a minha volta e conseguir identificar quem poderia ser, né, meu primeiro cliente, porque é uma novidade para mim, apesar de eu já sempre trabalhar na área financeira, administrativa e em empresas privadas, mas era a primeira vez que eu ia trabalhar para mim, né? Que eu ia empreender e atender um cliente que seria meu. Então, teve toda a ansiedade de saber onde buscar e também por essa questão, né, de que é meu negócio, eu estou começando a empreender, como que eu vou fazer agora, né? Até que eu comecei a conseguir mesmo a visualizar a minha volta, onde eu poderia buscar, e foram surgindo aí algumas alternativas. Mas, assim, passei por esse primeiro momento aí de muita ansiedade, muita, mas foi superada, né? Foi superada a partir do momento que eu consegui ali dar o primeiro passo e consegui ali a primeira cliente. Interessante você falar isso, né? Porque eu também lá no meu início, né, de transição de carreira, que eu estava estudando muito, fazendo um monte de curso e tal, a gente fica assim, né? Ah, eu preciso me capacitar mais, eu preciso me capacitar mais, eu preciso aprender mais tal coisa, aprender, eu não estou conseguindo cliente porque eu ainda não aprendi tal coisa, né? A gente fica o tempo todo ali jogando a nossa falta ali de captação de cliente, dizendo que está faltando algum curso novo. E conforme o tempo foi passando, conforme eu fui tendo experiência, vivência e sendo orientado por mentores, né? Que desde quando eu descobri a importância de ter um mentor, que é alguém que já chegou no resultado que eu quero chegar, e eu ouvir esse mentor, eu seguir o que esse mentor me direciona, eu comecei a entender que não é falta de capacitação não ter cliente, né? Mas é falta de ação, né? Exatamente. E a A gente gente fica conseguiu achando que olhar a gente nunca está pronto, que a né? gente nunca está pronto. E aí você falou uma coisa bem interessante, que você falou assim, foi olhar a minha volta e ver onde que eu conseguiria encontrar o meu cliente. E aí, para quem já me acompanha aqui, sabe o quanto eu trabalho na chave, você olhar para o seu entorno. Porque quando a gente menos espera, tem uma pessoa que está do nosso lado que precisa do nosso serviço. Só que como que ela vai adivinhar o que a gente faz? Se a gente não falar, se a gente não propagar, se a gente não, numa conversa, não precisa fazer uma venda direta, né? Mas é a gente conversar sobre o dinheiro, falar da importância do dinheiro. E aí, conforme no teu entorno, aonde você convive, você começa a falar no que você ajuda, se aquela pessoa não servir essa prestação de serviço para ela, mas com certeza ela vai lembrar de alguém e vai falar assim, nossa, tem um amigo que é autônomo, precisa de você. Interessante isso que você me passou. Pode ser que, caraca, que legal, é caro o seu serviço? Né? Aí começa uma outra etapa sobre precificação que a gente fala em outras lives, né? Mas pelo menos gera o interesse da pessoa e fala assim, cara, olha, eu não preciso, até então eu não preciso disso que você está me oferecendo, do que você faz. Mas olha, interessante você falar isso, que eu tenho um amigo, uma amiga que trabalha sozinho, que seria muito importante ela ter alguém para ajudar. Porque ela está sobrecarregada, porque ela está isso, aquilo, outro. E aí, pronto, essa pessoa já conhece outra pessoa, que já conhece outra pessoa, já conhece outra pessoa. E é isso que a gente fala do entorno, né, Aline? E quando às vezes vem alguém
vem umas pessoas aqui falar comigo no direct e tal, e fala, eu não tenho apoio das pessoas que estão em minha volta, eu não tenho ninguém que é empreendedor perto de mim e tal. Será que você não tem que mudar o seu entorno? Começar a frequentar lugares e falar com pessoas que sejam aquelas pessoas que poderiam ser as pessoas que você vai oferecer seu trabalho, né? Exato, e às vezes a gente até tem esse tipo de pessoa no nosso entorno, mas às vezes por a gente não falar o que a gente faz, não mostrar o que a gente faz, a pessoa que está ali no nosso entorno também, ela nem vai saber que ela pode buscar esse tipo de serviço com a gente, né? Então eu vejo muito importante o primeiro passo assim, a gente começar a falar o que a gente faz, né? Seja aí por qualquer meio, mas assim, as pessoas têm que saber o que a gente faz. E eu falo assim até por mim mesmo. Eu já venho falando de educação financeira no meu Instagram aí desde dezembro, janeiro, há quase um ano. Né? Eu tinha o foco de educação financeira, finanças pessoais, não era tão focada em assistência financeira, né? E aí, quando a gente começa a mostrar para as pessoas, e aí que eu comecei a falar de assistência financeira, do que eu faço, do como eu faço, o que o trabalho que eu faço pode ajudar aquela pessoa. No meu caso, em específico, eu acabei encontrando uma pessoa que estava no meu entorno, que é para ser a minha primeira cliente, né? Que eu não achava, por exemplo, que tinha essa possibilidade, e aí foi bem do que você falou, e até dentro do que você falou, né? A gente tem uma mentora, e você sabe que você estando como minha mentora me contribuiu e muito com isso, de me ajudar a visualizar isso perto de mim, né? Como assim, a minha primeira cliente foi uma pessoa que fazia parte, que faz parte do meu convívio e que eu não tinha conseguido visualizar que isso era possível. Né? Então, eu poder mostrar para ela o que eu fazia, apresentar para ela o que fazia, ela viu também valor nisso, né? Porque eu fui mostrar para ela. Então, a gente conseguir abrir mesmo para visualizar, para ter essa clareza também da gente, né? De onde a gente está, o que é possível ali aproveitar e ver no nosso entorno, e isso foi o que aconteceu comigo. A minha primeira cliente veio do meu entorno e eu ainda não tinha conseguido visualizar que eu poderia utilizar do meu próprio entorno para dar esse primeiro passo aí, ter a minha primeira cliente.